O Rio Grande do Sul, historicamente, tem apresentado as maiores taxas de suicídio do país. Apesar da magnitude do problema, este fenômeno ainda é cercado de desconhecimento em função de ser um tabu, o que justifica a necessidade de ações de informação e mobilização social em todos os níveis, inclusive entre os profissionais de saúde. É por isso que o Setembro Amarelo entra no processo de conscientização sobre este problema e o Estúdio 4 faz a sua parte debatendo o assunto. Com a gente nesta semana, a psicóloga e professora aqui da Universidade de Passo Fundo, Ciomara Benicá, ela que trabalha com a questão da morte na graduação e também na pós-graduação e é uma das coordenadoras do Núcleo de Apoio à Vida. A gente vai entender o que é esse núcleo. Também está conosco o juiz federal José Luiz Terra. Ele é palestrante e facilitador do estudo sistematizado da doutrina espírita do Centro Dias da Cruz aqui em Passo Fundo. Sejam bem-vindos ao programa Estúdio 4. Eu lembro que o ano passado a gente fez um programa aqui também, não é, Ciomara? Você estava participando. É um prazer estar de volta, Ciomara. Obrigada pelo convite. Que bom. Bom, é um assunto que a gente tem que falar. A gente precisa falar sobre suicídio também. Um assunto, né, carregado, cercado de tabus. Mas vamos começar pelo Setembro Amarelo, porque o Setembro Amarelo é uma novidade em Passo Fundo. Ele tem o quê? Um ano, é isso? Há um ano o Setembro Amarelo foi instituído em Passo Fundo, né, instituindo o dia 10 de setembro, né, como efetivamente o dia da prevenção do suicídio por um projeto de lei que foi aprovado e foi instituído pelo vereador Márcio Patucci, né? E a partir de então, Passo Fundo começou a viver mais intensamente este mês do Setembro Amarelo, né? Mas isso é uma realidade já no mundo inteiro. No mundo inteiro, o dia 10 de setembro é considerado o dia de prevenção do suicídio, né? No Brasil também é esse dia, embora as ações devam durar todo o mês e a conscientização deva se estender para todos os dias do ano. Não pode ser limitada a apenas uma data. Exatamente. Bom, Ciomara, eu vou começar aqui com alguns dados. Uma pessoa tira a vida a cada 40 segundos no mundo. Isso é um dado fornecido pela Organização Mundial da Saúde. No Brasil, o suicídio é a quarta maior causa de morte. A gente tem também um dado estadual que é estarrecedor. Esses números, apesar de todas as campanhas de conscientização, eles aumentaram nos últimos tempos? Infelizmente, sim. Embora a gente considere a possibilidade da subnotificação, né, quer dizer, aqueles suicídios que não apareceram como tal, que foram descaracterizados, né, que não foi comprovado a intencionalidade suicida da pessoa que morreu, nós sabemos que houve sim um aumento significativo, tanto que se prevê que se hoje a média mundial anual é de cerca de 1 milhão de suicídios por ano, para 2020 a gente já prevê 1,5 milhão de suicídios por ano. E o mais assustador é que esta média vem aumentando especialmente naquela idade dos 15 aos 24 anos. Isso é terrível, né? Em 5 anos foi 60% de aumento. No mundo inteiro já é considerada a segunda causa de morte entre os jovens, perdendo somente para homicídios e acidentes de trânsito. Isso é gravíssimo. Bom, se tem uma causa definida, eu te pergunto isso, mas eu quero também já entrar numa questão que é bastante delicada. Bom, como se tem o suicídio como um tabu, até pouco tempo não se falava em suicídio. Até a imprensa tem todo o cuidado para noticiar casos de suicídio. O advento da internet, das redes sociais, propagam muito mais facilmente essas informações. Isso teria contribuído para o aumento de casos? É difícil a gente dizer exatamente o que contribui para o aumento de casos, porque é muito difícil dizermos qual a causa do suicídio, né? Se nós soubéssemos a causa, certamente os programas de prevenção já teriam tido mais sucesso, né? O suicídio é um problema multidimensional. A gente tem causas sociais, causas biológicas, causas psicológicas, causas econômicas. Nós temos aí uma multiplicidade de fatores e justamente por isso a dificuldade da prevenção, né? Porque como se trata de um problema complexo, dar remédio não vai resolver,
né? Como não vai resolver colocar todas as pessoas a fazer psicoterapia, né? Nós temos que fazer uma frente de prevenção que dê conta de todos esses elementos. Se a internet contribuiu ou não para o aumento, nós não temos como afirmar, mas temos como afirmar que a internet contribuiu para duas frentes. A primeira frente é a propagação de informações de prevenção. Hoje em dia, facilmente a gente identifica, colocando no Google, prevenção do suicídio, todo mundo tem acesso aos riscos e sinais, né? E pode tentar identificar entre os seus, fica muito mais fácil. Por outro lado, como a internet também é terra de ninguém, né, existem pessoas que se aproveitam do anonimato, né, e cometem atos criminosos, especialmente de incentivo ao suicídio, né, de sugestão ao suicídio, o que acaba sendo muitas vezes determinante para uma pessoa que já está em sofrimento psíquico, já está em risco. Então a internet tem o lado bom e o lado muito ruim. Bom, a gente traz o Dr. José Luiz Terra, que é um juiz federal e é um espírita, para essa conversa também, mas agora no aspecto espírita. Como é que o espiritismo entende o suicídio, Dr. José Luiz? Olá, Zumara, Silmara. Muita alegria estar aqui participando do programa e podendo, de alguma forma, trazer informação, trazer até um alívio ou um amparo nesse assunto que é o suicídio. O espiritismo, ele junto com todas as religiões, e é interessante que se pararmos para pensar, a unanimidade das religiões combatem suicídio. Não é apenas o espiritismo, não é apenas a Igreja Católica, o Islã, não importa. Todas têm um combate ao suicídio. É uma linha de frente de todas as religiões. Chega a ser, inclusive, acima da religião. É quase uma busca espiritual, esse nosso combate ao suicídio. E o espiritismo, ele tem uma visão do suicídio, que é uma visão de, primeiro, instruir, trazer a informação, o que acontece com a pessoa que comete esse ato de suicídio, consolar, principalmente os parentes, os amigos, as pessoas que sofrem ao redor, porque quando a pessoa comete suicídio, toda uma família, todo um grupo de amigos, todo um grupo de conhecidos e uma comunidade inteira pode ser impactado com aquele ato e aquilo causa muita dor e sofrimento. E aí o espiritismo vem trazer consolação, tanto para a família, dos amigos e esse grupo que está ao redor dele, mas principalmente para o próprio suicida. Tem várias obras que tratam do assunto, mas primeiro o próprio Livro dos Espíritos, que é a base da nossa codificação espírita, que os espíritos ditaram as respostas a Allan Kardec, ali já se trata de suicídio. Depois, as outras obras, por exemplo, Evangelho segundo o Espiritismo, a própria Gênese, ele vai tratar dessas situações. E, por fim, um livro que nos é muito, muito caro, um livro que desde 1926 começou a ser recebido mediunicamente. A médium era Ivone Pereira, do Amaral. A dona Ivone começa a receber ainda na sua adolescência, começa a receber cartas mensagens, e ela começa a escrever um livro que só vai ser publicado em 1953. São quase 30 anos nessa produção desse livro, e esse livro vai tratar de Memórias de um Suicida. Esse é o nome do livro. Nós vamos acompanhar a vida de Camilo Castelo Branco. Na época ele usava um outro pseudônimo, que era Camilo Cândido Botelho. Ele utiliza as primeiras letras, né? E nós vamos acompanhar a vida de Camilo após o desencarne por um cometimento de suicídio e o que acontece depois. Então o Espiritismo vem tentar trazer consolo, principalmente consolo, mas orientação. Aliás, esse é um tema de uma palestra que você participou, não é? Deu uma palestra no sábado passado num evento que teve aqui na Universidade de Passo Fundo. Exatamente, foi no Encontro Estadual de Prevenção ao Suicídio da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Foi uma atividade diferente porque conectamos todos, e essa foi a intenção, conectar todos os centros espíritas e simpatizantes do espiritismo através da internet. Então, de novo, o que a Silmara falava aqui dos auxílio e prejuízo que traz a internet. A internet permite com que vários
várias pessoas possam se conectar. E ela foi transmitida ao vivo pela página do Facebook do Dias da Cruz. E a palestra girou exatamente das lições dos mestres da cidade Esperança, que é narrado em Memórias do Suicida. É um terceiro momento da vida de Camilo. Camilo primeiro passa... o Camilo Castelo Branco é um grande escritor português. Ele foi tomado de cegueira e, num ato de desespero, em junho de 1890, ele comete suicídio. O livro começa em janeiro de 1891, que é quando ele desperta no mundo espiritual. E nós acompanhamos a caminhada dele. A caminhada primeiro desse momento de incerteza, de dor e sofrimento. Depois ele é levado a um hospital. Lá ele é tratado, ele é curado, ele é auxiliado. E num terceiro momento, é interessante que no livro é narrado de forma fidedigna esse momento, eles dizem assim: Camilo, tu tens 4 opções, Camilo, e tu poderás optar pela que tu achar melhor. Primeiro é continuar aqui fazendo absolutamente nada no hospital, vagando de setores e setores. A segunda opção, Camilo, é você vir participar e trabalhar no hospital. Também tem oportunidade de você, de alguma forma, nos auxiliar. Tem uma terceira opção, Camilo, que é você reencarnar e voltar para continuar as tarefas que você deixou pendente. Agora, Camilo, nós temos uma quarta opção para você. Nós te damos a oportunidade de estudar. E se você aceitar, você terá acesso a informações que muitas e muitas encarnações são necessárias para que possamos construir, e aí sim lá você poderá trabalhar de forma diferente. E ele aceita. Nesse momento ele vai para um outro ambiente, que é a cidade universitária. E lá ele começa o grande aprendizado da vida dele. Tudo isso é o livro Memórias do Suicida. E a palestra foi exatamente desse momento, na cidade universitária, desses 3 grandes mestres que trabalharam com ele. Agora, você disse que o Espiritismo traz conforto, principalmente para quem fica, não é? A família sofre muito, os amigos, etc. Mas para quem está no momento, naquele momento que, né, está querendo cometer o suicídio, qual é o trabalho que o Espiritismo pode fazer? E eu vou fazer a mesma pergunta também para psicólogo aqui, porque a ciência também tem um trabalho direcionado a isso. O Espiritismo ele tem um trabalho muito forte na prevenção. Primeiro, por esclarecer. Esclarecer, e não é o discurso do medo. Nós podemos trabalhar com o discurso do medo, até tem os 4 grandes gigantes lá do Mirei Lopes, né? Nós podemos trabalhar o medo, mas não é o medo. É a realidade. Tanto é que o livro Memória Suicida começa, na apresentação da própria Ivone, ela fala, falaremos de forma doce sobre verdades amargas. E ele traz esses relatos, o que nos espera. Mas não é apenas isso. Ele também traz, e aí sim ele faz um combate muito forte contra o suicídio e previne, quando ele nos dá fé na vida. Quando ele nos apresenta que a vida não acaba com a morte, que na realidade somos espíritos imortais, que vamos permanecer pela eternidade aprendendo, melhorando e buscando e construir esse amor e essa felicidade que nos é tão prometida há tanto tempo, né, por todos esses mensageiros que vêm. E o Espiritismo traz, talvez, ao lado disso, ele traz a certeza de que vamos agir, vamos passar pelas dificuldades. Ele nos faz uma visão, então, para o futuro e nos dá uma visão para o passado. O Espiritismo ele é muito forte nisso, ele nos diz, olha, amigo, desperta, quem nunca passou por problema? Sim. Lembra um pouco do teu passado. Quantas dificuldades, quantos momentos de dor e sofrimento, mas tudo passou. E ao mesmo tempo ele lembra, as tuas felicidades também, as tuas alegrias. Tudo passou. São momentos de alegria e de tristeza. E o Espiritismo vem ressaltar isso. E quando ele projeta para o futuro, ele diz assim, você já foi não tão portador de conhecimentos como é hoje, você já não tinha tanta certeza do que é o bem e o mal, mas você hoje já tem um conteúdo que é teu e você vai aumentar esse conteúdo para frente. Então ele nos dá uma perspectiva de fé no futuro. A vida vai melhorar. A vida vai poder nos trazer mais felicidade se a gente trabalhar para isso. Então ela tenta tirar, e talvez seja esse a maior importância do Espiritismo, a falsa impressão de que não há saída. Isso é falso.
Tá certo, a gente vai fazer um intervalinho e volta na sequência daí com a resposta da professora Ciomara. Suicídio, precisamos falar sobre isso. E aproveitando o Setembro Amarelo, o Estúdio 4 também traz esse tema ao debate. Como é que a ciência, a psicologia trabalha a questão da prevenção, Ciomara? Nós sabemos que o suicídio é uma emergência médica, psicológica e até espiritual, né? Na verdade, o suicida nem sempre quer morrer, né? O que ele quer é acabar com aquela dor insuportável, né? Então, para acabar com a dor, ele vê que a morte pode ser, talvez, a única estratégia viável. O trabalho, tanto da psiquiatria, da psicologia e mesmo das religiões, é justamente fazê-lo acreditar que aquele é um momento, né, de desespero e que, como todo momento de desespero, vai passar, né? Quer dizer, assim como a tempestade é assustadora, no dia seguinte ela pode se tornar bem mais fácil de enfrentar, né? Porém, quando a pessoa está numa crise suicida, às vezes ela também não escuta. Quando ela está colocando a sua vida em risco real, né, iminente, é preciso procurar, sim, um médico que possa atender esse indivíduo que está em iminência de terminar com a sua própria vida, um psicólogo que possa dar seguimento a este atendimento e depois, mais tarde, outras estratégias, como até mesmo a ajuda à família, que é fundamental nesses momentos. Bom, aí nós podemos falar do CVV, não é? Você representa aqui o Núcleo de Apoio à Vida, que está instalando o CVV em Passo Fundo, e ele vem com esse propósito, exato, de tentar evitar situações mais graves. Exatamente. Então, o Núcleo de Apoio à Vida é a mantenedora do CVV, né, aqui em Passo Fundo. Como assim, em todas as cidades onde ele existe, sempre vai haver uma mantenedora, né? Porque o CVV é um trabalho voluntário que não envolve nenhum tipo, digamos assim, de comercialização, né? Quem arrecada as verbas para que o CVV aconteça é o Navipaf. Então, nós estamos num grupo forte, né, trabalhando para trazer um posto do CVV a Passo Fundo, e que funciona da seguinte forma: o posto funciona numa sala que tem um atendimento telefônico 24 horas por dia, todos os dias da semana, atendendo gratuitamente as pessoas. O número 188 é um número de utilidade pública no Brasil. Então, é um telefonema absolutamente gratuito, né, que é bancado pelo Ministério da Saúde, e as pessoas podem ter acesso todos os dias e a todo momento, né? E que tipo de apoio as pessoas encontram no núcleo? Uma escuta qualificada. Isso é fundamental, né, Zulmara? Porque na hora do desespero, muitas vezes as pessoas tentando ajudar chegam com muitos conselhos, muitas receitas prontas, muito julgamento às vezes, né? E o suicida já está com uma autoestima muito prejudicada, né? E os conselhos nesta hora, infelizmente, não ajudam muito, né? O que ajuda é a gente poder escutar esta dor, genuinamente escutar, acolher esta dor de forma empática, sem dizer: você não valoriza a sua vida, que mãe você é, que pai você é, ou como você pode fazer isso com a sua família, ou você não tem Deus no coração. No momento da crise, isto não funciona, né? O que funciona é a gente validar esta dor no sentido de que, nossa, você está sofrendo verdadeiramente, né? Eu entendo a sua dor, mas também posso te garantir que esta dor vai diminuir, esta dor vai passar. Essas pessoas que vão fazer esse atendimento voluntário, elas passam por algum tipo de treinamento, Ciomara? Sim, são voluntários de qualquer especialidade, não existe nenhum tipo de critério ou exigência. O único critério que existe é que a pessoa tem que ter 18 anos, né? Mas ela pode se inscrever para ser voluntário e passar por um PSV, que é um curso de qualificação de voluntários, que também é totalmente gratuito, que vai acontecer em Passo Fundo ali nos meses de final de
outubro, início de novembro, né? Isso vai ser devidamente noticiado na imprensa e também vai ser divulgado na nossa página do Facebook. Quem tiver interesse pode procurar a nossa página no Facebook, Navipaf, que ali vai ter acesso a todas as informações. Ou ainda pode mandar um e-mail para comitê-cvvpf@gmail.com, que nós vamos fornecendo as datas, né, do curso de qualificação por aqui e dando todas as informações sobre como vai funcionar. Né? A ideia é mobilizar a população de Passo Fundo para a importância do trabalho do voluntário, que pode ser de diversas formas. Ele pode optar por atender ao telefone, e aí para isso ele vai precisar de 4 horas semanais apenas, que pode ser em qualquer horário, pode ser de madrugada, pode ser um domingo, né? Ou ele pode trabalhar no CVV Comunidade, que daí são ações voltadas para toda a comunidade de Passo Fundo e região, trabalhando em escolas, em prefeituras, né, na promoção de ações de valorização da vida. Agora, quais são os comportamentos que devem ser observados para uma pessoa que tem uma tendência suicida? A família pode ficar atenta a isso? E você falou também, Xiomara, que jovens, não é, de 15 a 20 e tantos anos são as principais vítimas, mas eu vi também nos relatórios oficiais que há casos de crianças. Sim. Infelizmente, há casos de crianças que boa parte das vezes são subnotificados, porque a gente não olha a criança como alguém capaz, né, de uma atrocidade tão grande contra si mesma. Até mesmo os profissionais da saúde têm dificuldade em admitir que uma criança pode ter intencionalidade suicida. Uma outra faixa etária extremamente vulnerável ao suicídio são os idosos. As subnotificações também prejudicam que a gente possa identificar estes casos e fazer um efetivo trabalho de prevenção. Sobre os sinais, Omar, é muito importante que tu digas isto, porque geralmente as pessoas encaram que o suicídio é um ato impulsivo apenas daquele momento. Então, a pessoa se suicida porque perdeu um amor, ou perdeu o emprego, ou foi vítima de uma violência, né? E, na verdade, não é apenas isto. Quando a pessoa pensa em tirar a própria vida por conta de um evento, é porque ela já vinha de uma vida, né, de muito sofrimento psíquico por conta de uma estrutura, né, que não dá conta dos problemas, que não consegue tolerar as frustrações. É um sofrimento que já vem dando mostras e sinais há muito tempo. E é por isso que é possível prevenir o suicídio. Porque a gente, em boa parte dos casos, consegue identificar. Seja por sinais de comportamento, né? Uma pessoa que tem muita dificuldade de se relacionar, né? Uma pessoa que sofre quando está numa situação social, né? Que tem uma autoestima muito prejudicada, né? Ela se acha incompetente, se acha feia, se acha incapaz, mal amada, né? Ou ainda, uma pessoa que tem dificuldade em empreender os seus planos, tem dificuldade em ter ideias para o futuro, né, em se projetar. Ou mesmo, numa situação de risco maior, a gente começa a identificar sinais bem claros de mudança de comportamento. Então, era um adolescente que convivia com os amigos, que ia para a escola, começa a ficar introvertido, se tranca no quarto, não quer mais sair, mudanças de apetite, mudanças de sono, né? Ele começa a ficar mais triste, episódios de choro, né? E mesmo verbalizações de que está muito difícil de enfrentar esses problemas, acho que eu não vou aguentar, mesmo que ele não diga claramente, quero me matar, ele verbaliza... Está indicando isso. Exatamente, que a vida está sendo muito difícil para ele. Agora, doutor, o Espiritismo entende que a gente, a cada vida, está aqui para evoluir, não é? E que o suicídio seria uma interrupção desse processo de evolução e uma agressão nesse processo. O suicida, para o Espiritismo, ele teria que voltar para retomar esse processo de onde ele parou? O Espiritismo nos mostra bem que nós temos tarefas
que precisamos desenvolver, que nós nos comprometemos antes de encarnarmos, ainda que tenhamos essa graça de poder esquecer do passado. Isso é bom. Isso é bom quando retornamos, porque imagine se cada um voltasse com a memória do passado, ia ser o primeiro que pudesse dar a volta e atacar aquele que lhe atacou no passado, e entraríamos num ciclo de violência interminável. Então nós esquecemos, mas nós nos comprometemos. E quando interrompemos a vida, nós interrompemos tarefas e nós causamos efeitos nas vidas das pessoas e na nossa própria vida. Então, talvez o que mais seja preponderante nesse momento é a chamada lei de causa e efeito. Toda causa terá um efeito correspondente. Então, e por todas as causas que cometermos, fica a nós vinculado. Então, sim, retornaremos, porque precisaremos continuar as nossas tarefas que ficaram interrompidas, e com o agravante de ter que voltar agora com um outro problema. Seria equivalente a eu ter uma dívida e, em vez de pagar um pedacinho da dívida, eu ainda aumento a dívida. E aí eu continuo com a dívida anterior e vem uma segunda dívida. Mas isso é possível superar? Sim, é possível superar. Inclusive, essa questão que trata de criança e adolescente nos chama muita atenção também no Espiritismo. E tanto é que foi um dos temas de uma das palestras de sábado, foi com o Dr. César Jeremias. O Dr. César Jeremias é pediatra e espírita. O Dr. César Jeremias tratou exatamente de como prevenir ou como agir quando envolve essa intenção de suicídio de criança e adolescente. Aí poderiam estar dizendo aos nossos telespectadores: poxa vida, perdemos o programa. Não, as palestras estão à disposição no canal do Facebook do Dias da Cruz, todas elas. Então, eu teria interesse de ver a palestra do Dr. César Jeremias, que envolve suicídio na infância e adolescência. Está à disposição. Eu gostaria de ver o Dr. Emanuel Burke, também é médico. Ele é urologista, ele é responsável pelo transplante no estado do Rio Grande do Sul. Ele é o médico que faz transplante. Também é responsável por esse intercâmbio entre ciência e espiritualidade, tanto na URGS como na PUC, em Porto Alegre. E ele vai tratar sobre suicídio, como prevenir. Então, a resiliência é uma outra palestra que vai ser também tratada, que foi tratada do João Alessandro Miller. João Alessandro, ele é ex-dirigente de casa, ele é procurador do Estado, ele é articulista, escritor, um grande estudioso, e ele vai tratar sobre resiliência. É interessante que nós temos tratado de termos que são da física. Cada vez mais nós temos esse interrelacionamento, estamos voltando para eles, né? Esse interrelacionamento de áreas de saber, e aí vamos tratar sobre resiliência, essa capacidade que tem, por exemplo, o bambu. Uhum. O bambu é um exemplo de sofrer aquele momento de força que, em tese, o destruiria, e aí ele retorna. E no que retorna, as raízes estão mais fortes. Então, esse movimento de superar aquela pressão e não desmanchar como o tijolo. Só gostaria que o senhor passasse... tem pouquíssima resiliência, né? Você aperta, ele esfarela. E ele deixa de ser tijolo, né? Só passar o endereço para quem quiser rever esse evento de sábado. Sim. Está no Facebook. Então, entrem no Facebook e procurem Dias da Cruz Passo Fundo, que é o Centro de Espírita Caridade Dias da Cruz. Ali, vocês vão encontrar na publicação do sábado as respectivas todas as palestras disponíveis. Isso, vai estar disponível para acesso sempre que precisar. Tá bom. O programa está encerrando. Um endereço, um telefone de contato para quem quiser fazer parte desse trabalho aí do CVV, Ciomara. Importante, Zumara. Além de curtir a página do NavePAF no Facebook, se a pessoa quiser ser um voluntário, né, já quiser se inscrever, ela pode então mandar um e-mail para comitêcvvpf@gmail.com, que nós responderemos, né, com toda a gratidão, solicitando então que ela fique atenta às datas dos nossos cursos de qualificação. Tá certo. Obrigada pela presença de vocês. O programa está encerrando. No canal do YouTube da UPF TV você pode rever este e outros programas. Até a próxima semana.